Olá, tudo bem? Boa noite. Enfim, você que nessa segunda-feira já está comigo aqui pelo Destaque Notícias na Vida no Campo, nós temos, né, a presença maravilhosa da prof. do italiano, do Talhão, né, Maria Inês, ela que traz hoje, né, um pouquinho aí do seu trabalho, um projeto bem audacioso esse projeto, né, trazendo aí um pouquinho sobre o talhar e a culinária que podem andar de mãos dadas. E é claro que a gente quer saber um pouquinho mais sobre essa professora, né, que tem as raízes profundas na cultura. Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Conta então para nós um pouquinho de sua formação, prof. Bom, então eu sou professora de italiano e de italiano desde 96 até 2010, só do italiano standard, né? Uhum. E 2010, então, comecei a trabalhar com as escolas do município, a Nossa Senhora Aparecida em João 23, e aí que começamos a trabalhar também o italiano com as crianças. Então, eu faço uma confrontação de palavras, quando eu trabalho as palavras, como se diz em português, como se diz em italiano e como se diz em italiano. Uhum. Eu sempre digo, quando eu falo com as pessoas, o porquê que eu ainda coloco o italiano. Sim. Por quê? Porque, como hoje em dia a facilidade de circular para o mundo, nós também precisamos passar além do talhar, que é muito importante, são as nossas raízes, mas para facilitar a comunicação. Exatamente. Eu coloco como exemplo a minha filha, quando foi para a Itália, ninguém perguntou se ela sabia o talhar. Lá na universidade, ela teve que dar conta do italiano. Então, como ela já tinha estudado italiano, provavelmente isso facilitou ao entendimento e no mais. Lá, as provas são orais, não tem prova escrita. Então, realmente, eu sempre digo, o pouquinho que poderá ficar, o buongiorno, o buonasera, essas coisas talvez vão facilitar nesse circular do mundo, na facilidade do mundo do dia de hoje. Com certeza absoluta. Então, eu trabalho com adultos também, o italiano e o italiano, e também, então, desde lá de 96, que eu trabalho com adultos. Trabalhei com o italiano no projeto da Nelsa, trabalhei com os da Jeová. A primeira turma que eu trabalhei com o italiano foi com os Jeová, que quando eles vieram me pedir, eu achava que fosse italiano, mas depois, então, concluí que era o italiano para facilitar o trabalho deles, e aí, assim, no início, lá em 2015, 2014, 2015, eu tive muita dificuldade de encontrar algo para eu poder passar para eles, apesar de eu estar fazendo o curso com o Darcílio Lusato, em italiano, no projeto Pulando Janelas. Então, estávamos fazendo. Então, isso me ajudou muito a aceitar essa proposta deles, né? Que bom. E por quê? Porque na internet não é como hoje. Hoje você encontra muita coisa no talhar, porque eu acredito, assim, que com a história do talhar, a valorização do talhar, fez com que também colocassem. Hoje a gente tem dicionários, hoje tem muito mais livros, né? Sim, hoje é tudo muito mais facilitado. É porque sabemos que realmente o talhar começou lá um pouquinho antes de 1924, com o Ananeto Pipeta, né? E aí que o pessoal começou a valorizar um pouquinho. Apesar que eu sempre digo, o talhar mesmo, começou quando eles embarcaram no navio. Pois é, né? Quando se deram conta que um falava de uma maneira, outro falava de outra, porque muitas das pessoas que vieram para cá não tinham nunca saído da cidadezinha, do local onde eles moravam. E aí que se depararam com outras maneiras de falar. E ali que começou a mesma história do talhar, que era chamado de dialeto, né? Sim, por muito tempo a gente falava, lá eles falam dialeto, né? Sim. Às vezes era dialeto vêneto, ou dialeto italiano, enfim, diferenciava de alguma coisa, mas hoje é uma língua, né? Hoje é uma língua reconhecida em 2014, né, oficializada, e em 2016, aqui em Antônio Prado também, ela é oficializada desde 2016, então, nós não podemos deixar passar esses momentos, essa valorização das raízes, das nossas raízes, o nosso pertencimento, o que é nosso, que é nosso, né? Então, acho, assim, muito importante fazer todo esse trabalho,
Só que nós também nos deparamos com aquilo que a maioria dos municípios se deparam. As secretarias de educação gostariam de trabalhar, mas não tem informação, não tem as pessoas que tem condição, por exemplo, assim, uma professora nomeada, mas que tenha isso, né? Então, por isso que agora nós temos esse curso pela Unicentro, né? Italiano Parceie Grandi. Foi feito todo um trabalho também com o projeto da Marco Polo, pela lei da Aldir Blanc, né? E daí, destes projetos da Sudita também, vários projetos do Estado conseguiram fazer como uma gramática. Olha. E uma gramática Parceie Grandi. Pena que eu não trouxe, mas eu posso te mandar. Eu posso te mandar um exemplar para podermos falar para esse público que também temos livros e que tem gramática, né? Se alguém se interessar, a professora é sempre importante, né? Porque hoje a gente tem essa comunicação e é necessária, né? Isso. Então, assim, através desse curso da Unicentro, às quartas de noite, daí eu sou uma das pessoas que é aluna desse curso, então, para poder abrir para mais pessoas que não tiveram essa oportunidade, essa possibilidade de se inscrever, todas as quartas de noite lá no Espaço Cultura, eu acompanho as aulas com pessoas que se interessaram, e se tiver mais gente interessada, podem ir, né? Porque ainda temos, assim, um espaço, estamos com um espaço limitado devido à situação que estamos vivendo, mas ainda tem pessoas, então, sem compromisso nenhum, aí podem ir e assistir às aulas. E aprender, né? Sim. E daí, na quinta de noite, eu trabalho com esse grupo. O conteúdo que foi visto na quarta, eu trabalho via live com esse grupo. E daí, na sexta de noite, então, eu fui designada como mentora de 8 colegas meus. Então, 8 colegas que são meus colegas, mas eu acompanho eles, eu vejo as dificuldades deles, juntos vamos ver aquilo para poder aprender, né? E depois, então, também, sexta de noite, temos a própria Unicentro oferece 1 hora das 9 às 10 da noite, também para tirar dúvidas. Também precisa, né? Sim, tirar dúvidas, precisamos mesmo. Ou vamos para escutar, e isso que é importante, né? E aprender novamente. Mas a Maria Inês Bernardi Quilante, né, a prof. Maria Inês, que todo mundo conhece, também foi contemplada aí com o edital de criação e formação da Lei Aldir Blanc, através aí do projeto da Marco Polo, né? Que traz aí um tema muito audacioso sobre italiano e culinária podem andar de mãos dadas. Como é que surgiu essa ideia? Por que eles podem andar de mãos dadas? Olha, eu vou dizer assim que, devido a eu ser presidente do conselho, fazer parte do conselho, nos últimos anos, quem faz parte do conselho não pode se inscrever no Pra Cultura. E também por ser professora estadual aposentada, né, só em 2019 que liberaram para funcionários estaduais concorrerem, escreverem projetos. Então, eu vou dizer que eu tenho muitos rascunhos de projetos. Com toda certeza. Sim, tenho muitos rascunhos de projeto, mas assim, sempre aproveitando, querendo que surja essa oportunidade. Então, como a Marco Polo, a Fundação Marco Polo, através da Lei Aldir Blanc, no edital 12 de 2020, tinha para CPF. E então eu me escrevi esse projeto Italiano e Culinária Podem Andar de Mãos Dadas. Por quê? Porque se você for ver, a culinária distingue um povo. As suas maneiras de misturar as comidas, as suas maneiras de comer, as suas maneiras de servir, distingue um povo do outro. Sim. E o talhar, por quê? Porque as crianças, na hora que eles vão fazer essas receitas, que é o sugo, que são os grostoli, e que é a massa com o molho, a gente tem uma pessoa com mais idade, que fala o talhar também, e que era um dos requisitos, a gente pegar várias faixas etárias, e também pessoas que tivessem necessidades, né? Então, consegui fazer com que a gente juntasse todos esses requisitos do edital, e aí eu inscrevi, e graças a Deus,
também para nós falarmos do talhar, para nós falarmos da culinária italiana, para nós mostrarmos que Antônio Prado existe nas redes sociais. Então, eu agradeço mesmo por ter tido o projeto homologado. Mas teve também uma dificuldade, não, por conta da pandemia, em fazer tudo isso, né, Marina? Também teve que se adaptar. Sim, nós nos adaptamos. O fato que a própria fundação adiou a prestação de contas, adiou o encerramento do projeto, porque nessas alturas nós já devíamos ter concluído, mas devido à situação, então eles homologaram até 30 de setembro, né? Mas era para agosto agora termos já concluído. Mas assim, nos adaptamos, tínhamos crianças, a gente viu também as pessoas que estavam junto com a gente, os sintomas, a gente viu a febre, todos os procedimentos necessários a gente fez, sim. E a gente quer conhecer essa turma, né? Com certeza absoluta, quem é que participou desse projeto, Maria Inês, conta para nós aí. Conseguimos identificar alguém aí? Nossa, todos, né? Nós temos, então, de crianças e adolescentes, a Heloísa, a Valentina, o Lorenzo, a Maria Eduarda e o Eric. Tá. E aí temos a avó do Eric e a mãe do Eric. Então, foi lá na casa da senhora Odila que a gente desenvolveu este projeto. Que legal, né? Muito bem. São projetos muito bacanas que a gente tem, né? E olha só, eles não ficaram só pela foto, né? Olha ali, ó. Olha quem mais que está aí, que a gente consegue enxergar um pouquinho melhor. Né? A Lens. Tem a Inês também, olha só, todo mundo caracterizado, o seu aventalzinho personalizado. E olha só que lindo. Também temos aí fazendo o quê, então? Então, ali é o súculo, né? Então, além de ser, assim, uma das primeiras sobremesas, os primeiros doces que os italianos podiam fazer, por quê? Porque eles pegavam o mosto, né? O mosto, farinha. No início, eles não usavam açúcar, porque o açúcar, eles tinham dificuldade de ter o açúcar. E então eles faziam sem o açúcar, né? Então é uma das primeiras, pela pesquisa feita, é uma das primeiras sobremesas doces, além das frutas, claro, né? Sim. Que eles faziam e que realmente também lá na Itália eles faziam isso, né? Mas para quem não sabe o que é o súculo, conta para ele, o que contém ali de tanto sabor? Bom, o súculo, quando você pega e faz como já o vinho doce, ele vem um pouquinho mais escuro. Mas esse aí é do mosto. Então, lá na época da uva, então a gente até tem depois no vídeo em si, nós vamos ver que a gente foi numa casa onde eles moíam como antigamente, né? Não com as máquinas de hoje. E aí a gente guardou esse mosto congelado. Porque vamos ter que guardar a matéria-prima. Claro que hoje a gente tem o suco de uva, né? E daí, então, a gente fez então, foi o mosto de uva, farinha, porque aí, claro que você pode colocar maisena no dia de hoje, mas aí colocamos a farinha, o açúcar. Muitas pessoas hoje põem canela, põem cravo, mas não colocamos só farinha, açúcar e o mosto. Que sai aí, então, um delicioso creme, né? Sim. De uva. Mas antigamente também eles faziam ele mais duro, para que ele durasse mais. E pudesse cortar com o fio. Sim, cortava com o fio, como a polenta, né? E daí, só que daí eles colocavam ou no sol, ou no forno, para que criasse aquela casquinha. Verdade. E aí durava mais tempo. E muitas pessoas achavam que quando criasse aquele mofo, aquela coisinha, ele já estaria estragado. Em vez, significa que realmente ele era, como se diz, genuíno. Exatamente. Ele era natural e que não era para jogar fora, porque ele não estaria estragado. Pelo contrário, ele estava bem saudável. Sim. Vamos ver o que mais que essa moçada aprontou aqui. Vamos ver. Nossa Senhora, que delícia! Aí a massa com o frango, então a gente partiu assim, desde matar o galo, né? E eles, as próprias crianças, para mostrar que você precisa matar para poder comer, né?
Mas eles cortaram, aí, claro, com toda a nossa supervisão, porque eles são, tinha facas no trabalho, né, com todos os cuidados. Então, ali nós temos, então, o tocho de frango, né, o tocho de frango, que ficou uma delícia. Que pena que tem máscara, vocês não veem que tá escorrendo aqui assim, né? Ai, que delícia. E daí, então, as crianças foram fazendo, vendo a avó fazer a massa, eles ajudaram a amassar. Que acho que é a próxima, né? Olha ali. Isso. Aí fizeram depois, então, com o bigolar, o bigolé, que hoje em dia tem muita gente que diz bigolar, o bigolé tem várias maneiras, mas tudo é esse instrumento aí. Tá? Resumindo, a máquina de far macarrão. Isso, a máquina de far bigoli, Anca, né? A máquina de far bigoli. E aí eles mesmos colocavam na máquina, tocavam, cortavam. E também a gente fez itaiadele, né? Não temos a imagem, mas aí... tem ela pronta aqui, sim. É um prato mais pertinho aí da sua tela, né? Assim, né? Então, para mostrar para as crianças que antes do bigolaro, eles espichavam a massa e aí faziam um esfolho, né, que diziam, e que colocavam farinha, então aí questionaram por que farinha de milho, então, para que não grudasse, né? Exatamente, e aí, que a moça está fazendo nesse momento ali, né? Mas aí os talhadeles daí cortava com a faca daí, então... Mas esse é macarrão. Na bacia tem farinha de milho. Sim, farinha de milho também, para poder... Passa para não grudarem, né? Para não grudar, sim. Muito bem, olha só. Aqui tem mais um pedaço de bom, coisa boa. É grosso, e ali... Então, a gente também, em relação à massa ainda, a gente fez todo um estudo, e aí, na hora do vídeo, eles colocam em português, para que, se as pessoas não entendem o talhar, eles possam entender o que está no vídeo. Sim. Então, tem uma parte deles explicando em português, e o dia deles fazendo, então, é em talhar, né? Então, a gente viu, assim, que há mais de 7 milhões de anos atrás, né, ainda é indefinida quem inventou a massa. Aí foi assim, foi aí aos poucos, aí viram que cozinhar aqueles grãos, porque primeiro eles cozinhavam os grãos e comiam em forma de grão, né, o trigo Sim. também. E depois, então, foram descobrindo que secando eles e batendo neles, dava para fazer farinha. Por quê? Porque o que é massa? Massa é água e farinha. Água e farinha. Depois que foram ver que com o ovo, né, que melhorava a situação. Mas, então, assim, se imagina que entrou por Setília, lá na Itália, e depois, então, em Nápoles, que foram descobrir o molho do tomate, para misturar, porque o tomate em si era algo de ornamentação, algo de enfeite de jardim. E aí, em Nápoles, que descobriram de fazer um molho com o tomate. E até hoje, a gente faz massa com molho de tomate, né? E é muito bom também, né? Sim. Muito bem, então vamos para o grostoli aqui. Então, o grostoli, que aí, assim, muita gente conhece de grostoli, grostoli, cueca virada, orelha de gato, tem, assim, um monte de nomes, mas em todos eles em si é feito ali dessa massa, então tem várias receitas, muitas receitas, tem aquele grostoli de massa grossa, tem aquele de massa fina, tem aquele duplo, mas essa receita que a gente fez é uma receita que eu também nunca tinha visto. Feita com fermento de pão. Realmente, assim, bem como a senhora Odila disse. Eu vi a minha avó fazendo esse grostoli, né? Sim. Então, a gente quis trazer essa receita realmente de muitos anos e que deixa crescer e realmente feita com um fermento de pão, né? Então, é algo que também eles viram, eles amassaram, eles dobraram, né? Então, realmente botaram a mão na massa nessa parte do grostoli também. Mas com certeza, eles praticaram aí todas essas receitas, né? Eles vão ter que colocar... E se gostaram, né? Eles podiam ter me convidado, né? Olha! Fazer o lanche da tarde. Brincadeira, gente. A gente tá rindo um pouquinho, né? Começando bem a segunda-feira. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui.
Aqui, pelo jeito, foi uma decisão, né? Vamos ver aqui. Ali eles estavam aprendendo, a avó estava ensinando para eles, né? Aí eles iam começar a fazer a massa. Muito bem. E a massa, que daí, então, todos os ingredientes, com a receita, quanto disso, quanto daquilo, para poder depois... que voltou para a primeira. Isso aí. Muito bem, né? E como é que o pessoal vai poder, então, conhecer esse projeto, Maria Inês? Bom, então estamos assim, nesta semana, provavelmente a gente vai lançar os videozinhos de chamada, né? Uhum. E aí depois, então, a partir de semana que vem, vai ter, então, os 3 vídeos nas redes sociais, no YouTube, né? Para poder o pessoal realmente conhecer. E quem quiser compartilhar também, já agradeço, né? Porque você sabe que dependemos também dos compartilhamentos, né? Para as pessoas poderem ser atingidas, sim, né? Em quais das de vocês particulares vai ser, então, Maria? Vai ser no meu YouTube, mas depois a gente vai colocar, então, nos grupos do WhatsApp, a gente vai colocar da Cultura de Antônio Prado, a gente vai colocar no meu Face, né? Uhum. Então, no Face da Cultura de Antônio Prado, e aí a gente vai começar a espalhar, porque a gente também coloca isso na própria Itália. Uhum. Porque a gente tem pessoas lá, pessoas que acompanham o nosso trabalho, principalmente os doentes vicentino, porque a gente tem o Círculo Vicentino aqui em Antônio Prado. Sim. Então, nós comunicamos sempre as atividades que a gente faz, e realmente eles, assim, acham muito importante as atividades que a gente faz com o talhão, com as nossas raízes, com todos os setores que a gente tenta fazer, né? Uma que a Itália, há muito tempo, né, perdeu essa definição linguística chamada talhano, ou dialeto vêneto, né? Então, eles acabam... O Vêneto, eu vou dizer assim, que o Vêneto, a região de Vêneto, não sei as outras regiões, mas eu posso falar da região do Vêneto, está fazendo também todo um trabalho. A própria Rozzo, que nós temos o Gemeládio, quando eu estive lá em 2014, eles estavam fazendo todo um trabalho de resgatar o timbro. O fato que eu trouxe de lá, porque era época de carnaval, eu trouxe de lá o cartaz da propaganda do carnaval em timbro. Olha só. Então, eles também estão fazendo esse trabalho. Que bom. No dia 20 de maio, eu trabalhei com alunos em escolas da Itália, agora 20 de maio passou, a tecnologia hoje... Sim, é mais fácil, né? Precisa viajar até lá. Sim, então eu fiz todo um trabalho com 9 turmas de lá, né? Então eu falei sobre a imigração e falei sobre o italiano. Primeira pergunta, depois do meu trabalho, que eu falasse o italiano. Né? Com certeza. Então, que eu me expressasse, porque a aula foi toda em italiano, mas aí, como foi falado que aqui se fala italiano, então eles acharam assim o máximo, pessoas de lá, depois do outro lado do mar, ainda falando assim, meu pai fala assim, meu irmão fala assim. Mas não difere tanto do costume daqui, né? Não, que a gente percebe, quando eu morava em Nil Pado, né, Nova Pado, a gente recebia bastante visitantes da Itália. E era exatamente isso. Eles não tinham, eles vinham, falavam conosco no italiano, mas eles pediam para a gente responder em italiano. Italiano. Que eles amavam Sim. isso, que eles adoravam ouvir aquilo, que eles gostariam de ter lá também. Que bom que o pessoal também lá está buscando uma forma de buscar, né, resgatar esse... A primeira vez que eu fui para a Itália, nós fomos visitar uma senhorinha de 81 anos, e nós falávamos o italiano. E aí ela começou a chorar. Querida. Daí eu olhei para o meu irmão, olhei para o filho dela, né? Ficamos sem... Aí ele perguntou para ela qual era o motivo do choro. A gente deixou ela terminar a emoção dela. Ela disse assim que ela estava falando. Aí ela perguntou quantos quilômetros nós morávamos longe. Então nós dissemos que dizem 11 mil quilômetros. Aí ela disse assim, eu preciso falar com pessoas que moram mais que 11 mil quilômetros longe, aqui, a maneira que eu falava quando eu era jovem. Então, assim, e o próprio cônsul, né, o próprio cônsul diz assim, que o lugar que ele mais se sente italiano é aqui em Antônio Prado. Mas é a pura verdade, né?
Finalizando, então, esse projeto do Talhar e Culinária podem andar juntos, na verdade, eles sempre vão andar juntos, né? Eu acho que é esse o resultado final, né? Eu pretendo encaminhar ainda onde é possível para nós pegarmos muitos outros tipos de comida. Fato assim, eu encaminhei um projeto lá para a Itália. Assim, na expectativa, né? Na expectativa. Certo, né? E espero que eles vejam esse vídeo, né? Manda para lá. Sim. De outros 3 tipos de comida, né? E daí, então, se tivermos essas possibilidades, então a gente pretende continuar, porque nós temos muitos pratos, muitas comidas que eram feitas e que hoje não são mais feitas, ou elas são feitas de outra maneira, né? Então, vamos ver o que vai dar nesse, né? E com uma expectativa que realmente as pessoas gostem, né? Com certeza vão gostar, nem que seja só na Bitcoin, né? Sim, esse ainda a gente não fez, né? Olha, eles me pediram que é para eu fazer a fritata, que eles dizem a fritata é o nosso omelete, a nossa portaia, né? Sim, então... que não deixa de ser um ovo mexido norte-americano ou brasileiro. Sim, mas com seus nomes, com suas maneiras de entender, né? Essa ligação entre prato, né? Entre o prato e a língua italiana, ou melhor, o talhar, é totalmente... como é que eu posso dizer? É um casal, na verdade, sim, né? sim. É um casal aí dialogando perfeitamente, em união perfeita. Quando a gente faz um prato, principalmente quem é da família italiana, vai entender que coile massa, di massa, polenta, bigoli, porque eles chamam de più bigoli, né? Bigoli o macaroni, né? Allora, quando lavoro con gli alunni anche, lui dice, ma la mamma dice macaroni o bigoli? Ah, sì, la mamma dice bigoli, né? Ou muitos falam de pasta asciutta? Sim, pasta asciutta, sim, pasta asciutta. Mas muito bem, que bom tê-la conosco, né, nessa noite, Maria Inês, né, sucesso aí, que o projeto da Itália venha com grande amor e com muito, né, positividade para você, que continue, né, tendo aí e preparando também, né, futuras profissionais para esse caminho de manutenção e resgate também da língua italiana aqui no nosso município. Eu quero realmente agradecer as pessoas que se envolveram nesse projeto, a disponibilidade das crianças, porque essas mesmas crianças, elas vão fazer parte do projeto da Sara e vão fazer parte de um dos vídeos do Darcy. E aí, então, essa semana que passou, que eu estava na aula, prof, quando que a gente vai filmar ainda? Mas a gente já terminou. Não, a gente não terminou. Então, eles mesmos dizendo, né? E ainda assim, são todos alunos da Escola G23, né? Então, também quero agradecer, mas a gente sempre procurou fazer, não em período de aula, mesmo quando eles estavam em período de aula, e sempre assim, quando era permitido, quando era permitido, o fato que o projeto da Sara e o projeto do Darcy estão ali, provavelmente nos próximos meses também vão sair, devido a não podermos envolver crianças. Eu digo, por quê? Porque a Stefania que está fazendo a filmagem, né, então a parte atrás carrega isso, carrega aquilo, ficou comigo, né? Sim. Mas assim, quero realmente agradecer as crianças, quero realmente agradecer a Renata, a Odila, a família ali do Martel, que prontamente nos atendeu para nós fazermos ali dias dentro da casa deles, né? Invadimos o espaço deles e para podermos fazer esse trabalho, né? E também das famílias dessas crianças que também colaboraram em decorar, em treinar o talhar, porque nós temos um pouquinho de facilidade, mas eles não, né? Então, realmente quero agradecer a todos os envolvidos. E eu agradeço a você por estar comigo essa noite, né, nos trazendo mais um maravilhoso projeto aí que a comunidade vai amar com toda certeza, né? Além de conhecer esses artistas, eu digo, né, dessas crianças artistas, vão poder resgatar aí as receitas, né,
que são coisas que no dia a dia de hoje não é tão comum, né? Para nós aqui no centro, na área urbana, né? Mas talvez no interior seja normais, né? Mas sempre, né, precisa aí ter alguém que busque, que resgate, que mantenha viva aí a cultura do talhar aqui em Antônio Prado. Muito obrigada. Eu que agradeço, e não esquecendo de agradecer à Fundação Marco Polo, a própria SEDAP, né, que viabilizou esses projetos, e a própria lei de Aldir Blanc, né, porque foi através da lei que a cultura está sendo vista, que está sendo falada, está sendo lembrada e automaticamente valorizada. Então, a própria são vários projetos que a Fundação Marco Polo, 700 e tantos projetos que a Fundação Marco Polo está financiando. E aí eles pretendem fazer todo um trabalho com os resultados desses projetos e fazer com que as pessoas conheçam. Até eu estava comentando hoje de manhã com a Estefânia, porque daí a gente precisa mandar, porque o resultado, além dos vídeos, a gente vai entregar pendrives para as escolas. Então, os pendrives para a escola e pendrives para a biblioteca. E também nós vamos mandar pendrives para a própria fundação e elas vão fazer uma biblioteca ambulante, como se diz, volante, né? E que as pessoas possam conhecer. Então, eu disse assim, mas mãe, muitos não vão entender o talhar, assim, mas poderemos dar ideias para que as pessoas façam na sua língua. Porque sabemos que temos várias línguas aqui no Rio Grande do Sul. Eu faço parte do colegiado da diversidade linguística, então ali nós temos 7, 8 línguas, todos nós trabalhando para que as suas línguas sejam valorizadas e trabalhadas. E eu faço parte de um projeto, que é agora dia 6, participei de um projeto de Os Sons do Sul. Então, eles também estão resgatando 7 línguas no Rio Grande do Sul. Então, eles vão... E aqui eles vieram, fomos na casa do Eric, essas crianças participaram, todas essas crianças participaram também deste projeto de Porto Alegre, né? E falaram o nosso talhar. E, então, porque cada um precisa valorizar a sua língua. Nós estamos procurando resgatar o talhar. Quem é alemão está tentando resgatar o alemão, quem é pomerano, quem é polonês, quem é índio, porque nesse grupo, nesse colegiado temos índio, temos afros, temos assim várias pessoas, todas com o objetivo de resgatarmos. E o plurilinguismo, né? Temos que valorizar o plurilinguismo, o multilinguismo, valorizar o falar de cada um. Ou porque o português é oficial, né? Nós temos as bem oficiais, enfim, a gente busca tanto o espanhol, o inglês, mas a gente tem uma linguagem só nossa. Temos mais de 250 línguas no Brasil, né? E olha, temos mais de 250 línguas. Os índios são os que mais têm línguas diferentes, né? E sabemos que o talhar é a primeira língua da imigração que ficou oficializada. Agora, então, nós temos outras línguas sendo trabalhadas para que elas sejam oficializadas também. Então, que tomara, né? A gente tem tanta opção para a gente aprender por aí e entender, né? Que cada descendente teve aí uma maneira, e todas elas foram influenciáveis, né? Todas elas influenciaram de alguma maneira na nossa formação linguística. Maria Inês, muito obrigada e uma ótima semana. Igualmente para todos vocês, e esperamos realmente de valorizarmos as nossas raízes. Então, valorizando as raízes de Antônio Prado, amanhã à noite, lembro vocês que eu estarei em Nova Roma do Sul, e vou fazer a live. No caso, eu vou só compartilhar aí a live da rádio Nova Roma FM, pois fui convidada e eu não posso deixar, né, que os ouvintes da rádio de Nova Roma do Sul não possam ter a minha presença lá, então eu vou para lá. Então, não vai ter destaque em notícias, mas vão saber um pouquinho mais sobre mim. Até mais!